Salve, salve galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast. Esse episódio de hoje que vai se concentrar em um tema muito importante, né? Todo começo de ano a gente tem essa treta, essa discussão sobre aumento de passagem, baixa de passagem, principalmente nas capitais do Brasil. Ano passado fizeram 10 anos das revoltas de 2013, de junho de 2013, que tiveram isso daí no centro de pauta. E hoje a gente vai receber um convidado para falar sobre isso. Antes de tudo, só queria lembrar aqueles recadinhos básicos de sempre que vão estar na descrição do podcast. Sigam as nossas redes sociais, comentem sobre o episódio, compartilhem, divulgam, discutam ele também, né? É importante isso, lembrar que a gente está aqui também para levar isso daí para discussão. E acompanhem as nossas lives que a gente faz live na Roxinha, faz live no YouTube, geralmente de leitura e discussão. Além disso, a gente tem um cupom na Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, inclusive para já deixar recomendado aqui o Mobilidade Antirracista, livro da Autonomia, com participação do convidado que está aqui e que vai trocar um pouco de papo sobre isso e sobre coisas além do que a gente vai debater aqui hoje, tá? E lembrar vocês de apoiar o nosso projeto, no nosso apoio coletivo, apoia.se/Caverna Morcego e no nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com. Mas é isso, bora lá pro episódio e para isso eu chamo o nosso convidado Dani Santini, se apresenta aí pra galera, seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Morcego? Um prazer estar participando, meu nome é Daniel Santini, eu sou doutorando em políticas urbanas, eu estou estudando planejamento urbano e regional na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, tá? Tenho estudado políticas de tarifa zero, meu mestrado foi sobre isso, e atuo como coordenador na Fundação Rosa Luxemburgo. É um prazer estar participando do programa, acho que, conforme você mencionou, super pertinente e apropriado o timing, o momento para a gente puxar essa discussão. A gente tem visto muita coisa acontecendo, 2024 vai ser um ano em que esse tema vai ganhar muita força e dimensão. E é fundamental que a gente faça exatamente isso, que acho que é o que o programa se propõe, conversar, debater, pensar junto, levantar subsídios, tentar contribuir com um debate qualificado, com subsídios a partir de pesquisa, reflexão, leituras. E aí já compartilho minha admiração pelo teu trabalho, tá, Marcelo? Eu acho que isso você tem feito aí com muito cuidado, de um jeito muito sério, por mais que seja um tom extremamente descontraído, gosto muito da energia do programa, mas é um trabalho muito sério, é trabalho, assim, é um trabalho pesado. A gente que está na pesquisa, em tentar olhar as coisas e pensar, eu acho que isso é fundamental, esse reconhecimento de saída já. Caramba, que honra, porque eu também admiro o seu trabalho, né? E, enfim, só por essa fala inicial vocês já entenderam por que o Dani tá aqui. Eu conheci ele no evento que estava sendo puxado pela Autonomia Literária no mês de 2013, justamente da discussão do que rolou em 2013. E aí, eu sempre que vem alguém que pesquisa a coisa, né, para além de estar falando, para além de estudar, mas que pesquisa, eu sempre começo por uma pergunta, né? O que te atraiu para discutir mobilidade urbana? Porque assim, é claro, é um tema que tá presente no nosso dia a dia, né? Mas assim, geralmente fica naquela coisa tipo, porra, o trem tá lotado hoje. E aí você nunca mais lembra de discutir isso. De onde veio essa fita de, é aqui que eu quero pesquisar? Boa pergunta, Marcelo. Eu acho que tem a ver com uma frustração enorme e um inconformismo em relação ao trânsito mesmo, congestionamento, sabe? Seja dentro de um ônibus, seja dentro de um carro, seja tentando aí se deslocar, fluir numa bicicleta, numa motocicleta, é extremamente frustrante, desgastante e cansativo você estar parado, esperando. E aí, eu não sei, eu tive uma fase da minha vida que eu trabalhava numa região da cidade, eu era jornalista esportivo, Morcego, a gente já coloca isso aí. Eu trabalhava no Lance, que ficava no Limão, cobria o Corinthians, então todo dia eu ia até o extremo da Zona Leste, inclusive até o centro de treino no Horto, tudo, e tinha uma namorada no Brooklyn, na Zona Sul. Essa acho que foi uma das fases da minha vida que eu mais gastei tempo no trânsito. E aí, quando você fica parado, o primeiro sentimento, que é um sentimento automático de revolta, inconformismo, tudo, é tentar buscar soluções fáceis e imediatas. Então, o primeiro impulso de quem fica frustrado no trânsito é aumentar a velocidade, defender o aumento da velocidade e a ampliação das vias.
que aí eu já começo colocando um conceito de uma colega chamada Carolina Requena, que é o paradoxo da fluidez do automóvel. Se você amplia o tamanho da via, se você amplia o espaço para a circulação dos carros, e aí eu estou falando dos carros porque os carros entopem as cidades, principalmente. Tá? Se você amplia para tentar fazer esses carros fluírem, e aqui em São Paulo esse essencialmente é o trabalho da CT, Companhia de Engenharia de Tráfego, ou seja, eles estão preocupados em fazer os carros fluírem. Se você tem esse olhar, você piora o problema. Se você é um paradoxo, se você abre espaço para mais carros, você vai ter mais carros. Num primeiro momento, você pode até melhorar o escoamento, mas num segundo momento e na distribuição geral na cidade, isso piora. Isso não é é um contrassenso, então vai contra o senso comum, mas é algo a ser considerado assim com muita atenção. Não sou só eu que estou apontando isso, em vários estudos, tem gente pesquisando isso há muito mais tempo. Eu gosto muito de uma referência que é o Cidade de Quartzo, do Mike Davis, onde ele faz uma exploração, aí, um estudo sobre Los Angeles, e ele mostra por A mais B, assim, como você ampliar o número de autopistas na avenida principal, que conecta as áreas de subúrbio com a cidade, como não melhorou, piorou, assim. Você vai tendo, a diferença é congestionamento. Quando fizeram a obra de ampliação da Marginal Tietê, ainda o Serra, lá atrás, assim, a gente já apontava assim de maneira muito crítica, o trânsito num primeiro momento vai melhorar, mas depois vai piorar de maneira significativa. E hoje as pessoas têm a mesma sensação de frustração, conformismo e cansaço paradas no trânsito da Marginal Tietê e em todo o restante da cidade. Como é que você combate trânsito? Como é que você torna a mobilidade das cidades mais eficientes? Olhando para o transporte público. Assim, não só numa visão de justiça social, mas numa leitura sobre política de mobilidade mesmo, o que a gente pretende fazer. A chave é olhar para a quantidade de pessoas transportadas, não para a quantidade de veículos. De novo, aí é a referência ao trabalho da Carolina Requena. Ela, na verdade, faz um estudo político, ela fez o estudo dela na ciência política, um estudo político sobre como a estrutura estatal ela falha ao separar a Companhia de Engenharia de Tráfego e a SP Trans. Então você tem dois braços distintos, um olhando para passageiros, o outro olhando para veículos. Se você olha para veículos e prioriza o trânsito de veículos, você vai tentar abrir espaço para veículos. E você vai, dessa maneira, numa contraforça, estimular a quantidade de veículos. Infraestrutura demanda, é um princípio muito básico, assim. Então, se você tem mais avenidas, você vai ter mais carros. Se você tem mais corredor de ônibus, você vai ter mais ônibus. Se você tem mais ciclovias, a gente viu isso em São Paulo também, o número de gente se deslocando com a energia do próprio corpo, ele dispara, assim. É muito interessante de notar como as coisas são relacionadas. E tentar resolver o problema do trânsito ampliando a avenida é igual você tentar combater a obesidade, excesso de peso, abrindo o cinto da calça. Você está combatendo a causa, não você está combatendo a consequência, não a causa. Isso é algo que para a gente considerar. Não sei se eu respondi a tua pergunta de como é que veio o meu interesse, mas foi justamente dessa frustração de estar parado, pensando, e aí num primeiro raciocínio é quase pensar em engenharia de fluidos, assim, abre espaço, como é que isso escoa melhor, por que está travando? E aí você começa a ver que não é tão simples, assim, que na verdade tem muitas camadas, e eu sou de um campo de pesquisa aí, de gente que está pesquisando, que defende aí uma abordagem múltipla, integral, com diferentes áreas do conhecimento. Não adianta você considerar que é um problema técnico meramente, que com fórmulas matemáticas e alguns ajustes de trânsito de veículos você vai resolver. Não é uma questão só da engenharia. A gente precisa da ciência política, a gente precisa da sociologia, a gente precisa da economia, a gente precisa ter um olhar aí que ele é complexo e na área que eu estou, planejamento urbano e regional, arquitetura e urbanismo, precisa aí ser chave discutir a mobilidade para discutir como as nossas cidades funcionam, crescem e se mantêm. Nossa, você é louco. É muito interessante, né? Porque até, não só para a questão de mobilidade, né? Mas para a questão de vários problemas que a gente tem na cidade, a gente geralmente procura a resposta mais rápida, mais direta, assim, sabe? Você fala, puta, não, é isso. É isso que vai resolver. E aí, enfim, não é isso. Mas eu achei interessante que você já incorporou a questão do debate do transporte público, né? Que a tarifa zero principalmente circula em torno disso, e num processo que a gente vê até a nível nacional uma tentativa de privatização de
tudo, inclusive do transporte público. Atualmente, onde eu moro em São Paulo, eu pego uma linha pública da CPTM, que é a próxima que vai ser leiloada, que é a Rubi. E com isso, só com isso já vai mudar a questão do... A gente, né, para ir pra USP, que é onde eu estudo, a gente vai até a Luz. Aí agora a gente vai ter que ir até a Barra Funda, ir pra linha vermelha e voltar pra linha amarela depois. Tipo assim, enfim, uma maluquice. Então, eu acho que a gente pode começar então nessa discussão sobre o transporte público como alternativa antes de entrar na tarifa zero, que aí eu já sei que a gente vai entrar num debate econômico um pouquinho mais complexo. Então, como que entra essa questão do transporte público como alternativa mesmo, né? Pensando em, por exemplo, desentupir as vias, que realmente é muito louco que a partir do final do ano passado, aqui em São Paulo começou a ser uma maluquice que não existe mais horário onde tá vazio as ruas. Não existe mais isso, tipo, não vou sair no horário de pico pra ir mais tranquilo e não sei o quê. Você vai levar 20 minutos a menos pra onde você tá indo, mas você ainda vai levar mais de 1 hora e pouco, 2 horas, dependendo pra onde você for. E aí, como que é essa coisa de enxergar o transporte público como uma alternativa, mas pra explicar pra galera, tipo assim, gente, a gente tem outras alternativas aqui, não é só ampliar as vias e tudo. Então, mas para pegar esse ponto, tá? Na verdade, você me perguntou um pouco como é que seu interesse começou, e eu te falei por alto, meu interesse no trânsito, em olhar a mobilidade, ele nasce aí, tá? Mas entrando aí num olhar, o que a partir desse olhar eu fui olhar para o transporte público. A gente tem uma situação no Brasil que ela é muito, muito grave. Tá? Tem muita gente que não percebe as conexões entre transporte público e meio ambiente, por exemplo. Tá? Então, não dá para conectar, são dois debates diferentes. Não são. Eu estou falando de uso de energia. Tá? De novo, pensando em eficiência pura e simples. Transportar 50 pessoas ou 60, 70, como a gente faz nos ônibus de São Paulo, mas eu prefiro pensar nas pessoas sentadas, confortáveis. Transportar 50 pessoas de uma maneira, no ônibus, ou que ocupa o mesmo espaço que 3 SUVs gigantes, cada uma com 1 ou 2 pessoas. Sabe, como é que eu estou usando a energia de um jeito mais eficiente? E indo até mais longe, é preciso pensar no transporte sobre trilhos. Então, a gente não pode pensar só em transição energética. Não adianta nada eu continuar consumindo da maneira que eu tenho consumido combustível, seja ele qual for, energia elétrica ou gasolina, não adianta nada se as coisas não mudarem. Ou seja, eu tiver tanta gente usando de maneira tão cotidiana carros para deslocamentos particulares. Deslocamento de massa, ele tem que ser em transporte coletivo, preferencialmente sobre trilhos, pensando aí no uso de energia pura e simples. Então, tem essa dimensão, mas esse é um preâmbulo só para colocar o que, nesses anos, olhando para a coisa, e quando eu comecei a trabalhar com dados, tudo isso me chocou muito, e ainda me choca a falta de atenção que as pessoas têm dado para essa questão que dialoga com esse cenário que você descreveu, das ruas sempre entupidas. O transporte coletivo no Brasil está colapsando. Tá? A gente está vivendo aí o declínio num ritmo acelerado do uso do transporte coletivo no Brasil. Tá? Que é o que explica porque até mesmo os empresários começaram a topar falar em tarifa zero. Setores que antes eram totalmente contrários, totalmente reativos. Aí é marxismo, um olhar econômico sobre a coisa. Tá? Você tem aí um motivo que ele é muito concreto, ele é muito claro. Tá? Você tem... e só para ir basear o que eu estou falando com números, você tem uma tendência de queda que ela é anterior à Covid, tá? Mas que ela se acelerou com a Covid. São Paulo de 2022, de 2013 até 2022, perdeu 1 bilhão de passageiros nos ônibus municipais. A gente tinha 3 bilhões de passageiros por ano, bilhões com B, tá, transportados por ano, e passou a ter 2 bilhões em 2022. Tá? Então a gente perdeu 1 bilhão em menos de uma década. Ou seja, o transporte coletivo ele encolheu em 30%. 2023, esses números se mantiveram estáveis, relativamente estáveis, e agora com a tarifa zero, nos fins de semana, a tendência é isso mudar
completamente, mas aí quando a gente entrar em tarifa zero, eu falo um pouco mais sobre essas dinâmicas, mas já deixa aí para apontar que, pô, você quer salvar as redes de transporte coletivo, você precisa de instrumentos para estimular e ampliar e tentar favorecer o uso, tá? É um debate complexo, porque você tem aí uma boa parte das pessoas hoje totalmente segregadas. Não é que elas estão se deslocando de carro, elas estão simplesmente imóveis, por falta de capacidade de arcar com o custo da passagem. Então você tem uma parte da população tentando se virar de outras maneiras. Tem um fator aí, tem um componente de desigualdade social, de segregação, que ele é chave para ser considerado nessa equação que a gente está tentando calcular, tá? Tentando desenhar aqui. Mas essa é uma chave. Outra questão que você abordou aí. Transporte ele deve ser entendido como uma mercadoria ou como um direito? Tá? Se eu defendo o transporte como uma mercadoria, é razoável que pessoas que podem pagar mais tenham mais capacidade de se deslocar mais longe, mais rápido. Tá? Ou seja, essa é a premissa do Uber. Tá? Apesar do Uber, e tem muitos companheiras que, pô, o Uber democratizou, agora eu consigo andar para lá, para cá, é verdade, mas é um modelo baseado em superexploração de trabalho, né, numa falta total de regras e que faz uma concorrência totalmente desleal com o transporte coletivo. E que está fundamentado na chave de transporte como mercadoria. E aí, quando a gente começa a deixar tudo entregue ao mercado, sem regras nenhumas, quando tem uma greve de metrô, o que acontece? Quando deixa de existir a alternativa no transporte público, o preço do Uber dispara. Você se lascou. Você deixou de ter uma opção aí concreta, viável, você deixou livre, totalmente sem regulação e você se lascou. Isso, assim, não é bom para ninguém, mesmo para quem trabalha, por mais que tenha oportunidades aí. Pá. Se eu defendo o transporte como direito, e eu parto dessa premissa com base legal, o artigo 6º da Constituição, desde 2015, graças a uma proposta de emenda constitucional apresentada pela deputada federal Luísa Erundina, a gente tem o transporte como um direito social, do lado da educação, da saúde, da moradia, no artigo 6º da Constituição. Se eu tenho o transporte como um direito, então eu preciso de maneiras para conseguir construir uma forma em que o Estado possa garantir e possa fornecer isso e viabilizar isso da maneira mais democrática possível, se não a custo zero, usando a ideia de preços módicos. Eu acho que é particularmente interessante trabalhar com a perspectiva de tarifa zero pelo potencial transformador de tais políticas, em termos de redução de desigualdade social, ampliação de acesso e circulação de pessoas na cidade. Tá? A gente ainda precisa avançar com estudos técnicos sobre o tema. Tá? Na verdade, a explosão de cidades com tarifa zero no Brasil ela é relativamente recente. Em 2023 foi o ano com mais adoções. Aí é um monitoramento colaborativo que existe. A gente tem aí 36 novas cidades e a lista passando de 100 cidades com tarifa zero universal. São Paulo nem entra nessa lista, tá? A gente está falando só das cidades que tem tarifa zero o tempo todo, para todo mundo, em toda a rede estabelecida. Tá? Então, a gente tem mais de 100 cidades identificadas. Pode ser que tenha muito mais, mas isso é, assim, muito sintomático e a aceleração dessa tendência de adoção de cidades, eu estou apostando que em 2024 ela vai se manter, a gente vai ter mais e mais municípios e vai ser algo que, assim, começa a influenciar mesmo grandes centros. Tá. A próxima pergunta, ela inclusive ia muito nesse ritmo, e aí você começou a entrar de uma maneira fantástica, que é justamente isso, né? Quando eu comecei a acompanhar mesmo o seu trampo, não foi nenhuma fita, porque né, eu comecei a puxar o papo sobre São Paulo e tudo, mas o que eu falei, puta, eu preciso chamar ele, foi quando eu vi o trabalho com cidades que, assim, interiores, cidades que não são muitas vezes do Sudeste, porque geralmente, né, quando vai falar sobre tarifa zero, a galera sempre vai falar São Paulo e Rio e tal, não sei o que, e esquece que tem todo o movimento acontecendo a nível nacional, tanto em 2013 na questão de luta, quanto hoje nessa aprovação, né, que a gente tem uma caralhada de milhões de pessoas aí que já estão englobadas nessa questão de tarifa zero. E aí, não sei, eu fiquei com a dúvida, não sei se tem uma resposta exata para isso, mas
para entender esse movimento que não acontece tudo bem, ok. Né, nos grandes centros a gente tem um problema. Por exemplo, em São Paulo, que a prefeitura e o governo geralmente são escrotos. São de direita, são reacionários. O Tarcísio, por exemplo, ele quer ir na contramão de tudo, né? Não, foda-se todo mundo, vamos aumentar mesmo assim, não sei o quê. No Rio, enfim, catastrófico o que acontece entre prefeitura e governo lá sempre. Mas aí eu queria entender se tem alguma coisa, tipo, pra entender essa questão desse processo de tarifa zero como movimento. Tipo, por que essas cidades estão aprovando O que a está tarifa zero? acontecendo? O que tá rolando? Vamos lá. Ó, eu não vou te dar uma resposta exata, não. Eu acho que ninguém tem uma resposta exata sobre isso. A gente tem algumas teorias, algumas leituras, tem análises que elas são muito consistentes, assim, e permitem a gente identificar alguns fatores que podem ser chave para compreender o que está acontecendo. Tá? O primeiro fator, que para mim é um fator chave e fundamental, é o fator econômico. Então, essa tendência de queda, e aí eu já peço licença para até colocar um outro conceito, que é do ciclo negativo da tarifa. Então, você tem um equilíbrio que ele é cada vez mais frágil, onde o preço da tarifa, na maioria das cidades ainda a tarifa é que banca o sistema. Então, você tem aí, São Paulo é uma exceção, mas poucas cidades têm subsídios. Normalmente é o preço cobrado na catraca que serve para bancar o sistema como um todo. As empresas estão encontrando um desequilíbrio difícil de superar. Por quê? O número de passageiros caiu, né, essa tendência de queda que eu coloquei. Aí o que você faz? Você aumenta o preço da tarifa para voltar a equilibrar. Ou você reduz a quantidade de ônibus circulando. Isso faz com que o número de passageiros caia de novo. E aí você vai e tenta subir de novo o preço ou piora o serviço de novo. Fazendo com que esses ciclos repetidos, eles caminhem para um esgotamento. Então, com a Covid acelerou essa tendência de queda, tá? E aí em muitas cidades o sistema simplesmente colapsou, cidades pequenas que adotaram a tarifa zero, porque, cara, eu preciso fazer uma revisão de como a coisa está funcionando, a empresa que estava operando faliu ou entregou o sistema, entregou a concessão, a permissão, não está querendo mais brincar junto, então vou ter que encontrar uma outra solução. E aí, fazendo cálculos, eles falaram, eu vou gastar menos operando um sistema simples aqui do que contratando e fazendo algo com uma empresa. E aí assumiram o serviço de maneira estatal. Vargem Grande Paulista, por exemplo, foi exatamente esse caso, que é governada por um prefeito do PL, um prefeito conservador. A maioria das cidades com tarifa zero hoje, elas são administradas por prefeitos de partidos de direita ou centro-direita. Os partidos de esquerda ou centro-esquerda são algo como 10%. Eu estou preparando um artigo junto com o Marcos Campos sobre isso. A gente tem um levantamento detalhado. Recentemente saiu um texto bastante interessante com mais dados do Daniel Caribé no Intercept, justamente sobre essa questão. Acho que aí é algo a ser mapeado. Tem várias questões a considerar, como a questão do partido, muitas vezes ela se derrete no interiorzão do Brasil, então é um lance muito mais personalista do que ideológico, né? Tem também o fato da maioria dos municípios ser hoje governado por partidos de direita ou centro-direita, então também esse é um fator a considerar, mas o que aponta é que, assim, não é uma política que entrou aí como uma política marcada como progressista ou algo assim, apesar de, sem dúvida, ela ser uma política com potencial enorme para combate à desigualdade social. É interessante de ver e pensar. Então, o primeiro fator é esse, o fator econômico, prático. Você tem aí até políticos conservadores abraçando a pauta. Segundo fator, um fator político, aí que você tem uma conjunção de fatores. É óbvio que junho de 2013 influenciou e influencia até hoje. Desde junho de 2013, o preço para aumentar o custo da passagem, ele é mais alto, o custo político, o preço político. Então, você vê os gestores, eles pensam 3 vezes antes de aumentar uma passagem. E aí também você tem um fator que ajudou nesse momento que a gente está vivendo, né? E você tem aí também o fato da tarifa zero ser uma política popular. Cara, é muito difícil reverter, mesmo quando há mudança de governo. O índice de manutenção da política é de mais de 93%. Então você tem aí uma
continuidade da política, que ela é chave e que ela precisa ser considerada sim ou sim. São alguns fatores, eu estou jogando aí de maneira meio dispersa, e eu insisto, não existe um só fator. Tá? Você tem aí essa tendência de queda do uso do transporte coletivo que está ligada ao aumento de uberização, e eu falo uberização não é só Uber, são outros aplicativos também, mas que são um marco nessa mudança de dimensão da mobilidade, mobilidade como mercadoria, muito mais do que a mobilidade como direito, né? E você tem esses diferentes fatores entrando juntos e de maneira meio misturada que ajuda a entender por que houve uma explosão, o que está acontecendo nesse exato momento e como é que mesmo o sindicato das empresas de ônibus, a NTU, passou a ter posicionamentos em favor da tarifa zero. Que é algo que também se fala, pô, cara, mas gente que há 10 anos falava, pô, essa coisa que o MPL está defendendo é molecagem, é um devaneio juvenil, tá? Hoje está... E aí, só porque você mencionou também a posição do Tarcísio, ou do Fuad, que é o prefeito de Belo Horizonte, ou de outros prefeitos que estão aí com políticas de aumento de tarifa, ou tentando insistir com privatização de sistemas de transporte, o que fica evidente é que esses caras estão totalmente desconectados, mal informados e vão ser arrasados, vão ser arrastados por essa onda que eu estou descrevendo. Assim, não tenho nenhuma dúvida. Então, essa vanguarda do atraso, esse pensamento conservador que ainda se baseia na construção de autopistas e tentar ampliar o rodoviarismo e um debate, um olhar sobre progresso, que ele é muito limitado, a ideia de progresso mesmo, é quase todo um desenho aí muito, muito frágil de se defender como política urbana, como política de planejamento de mobilidade ou de cidade mesmo. Esses caras, eles assim, conseguiram assumir, apesar de um discurso técnico, eles têm assumido um lugar de radicalismo ideológico totalmente desconectado da realidade e totalmente insensível ao momento que a gente está vivendo. Porque aí eu vou insistir, tem uma esfera, uma dimensão de desigualdade social e econômica que ela é muito grave e precisa ou sim ser considerada. As pessoas não estão se deslocando, as pessoas não estão conseguindo se mexer. E isso é aflitivo, assim, num nível que quem não se move, quem não ocupa um espaço, não existe nesse espaço. E aí a gente pode conectar esse tema também com racismo, com como corpos diferentes têm acesso a espaços diferentes, como toda a nossa sociedade está estruturada a partir disso. Caramba, perfeito. Quando eu li um pouco do Mobilidade Antirracista, ainda não li inteiro, né? Só que era muito nesse sentido, né? O livro traz muito esse sentido de discutir a questão da conexão das cidades e tudo. Mobilidade Antirracista, só também um parênteses, porque acho que é fundamental, ele é um livro que eu organizei junto com o Paik Santarém e a Rafaela Albergaria, tá? Que são duas figuras fantásticas que contribuem muito com esse debate. Assim, é um livro que ele tem mais de 20 pessoas autoras, tá? Misturando aí temas e com olhares em diferentes formatos. Tem desde textos com uma pegada mais acadêmica, até slam, até poesia. Então o livro tem um texto, a contracapa do Silvio Almeida, você tem Elisa Lucinda, enfim, é um trabalho, eu tenho muito orgulho desse trabalho. Eu sou uma das pouquíssimas pessoas brancas envolvidas no projeto como um todo, tá? Eu faço questão de referenciar aí o Paik e a Rafaela, até porque assim, é uma construção coletiva em que eles têm, ele e ela têm um lugar de destaque também. Desculpa te interromper, mas só fazer esse parênteses que eu acho que ele é fundamental toda vez que a gente fala de mobilidade antirracista. Não, fique em paz. O palco hoje é seu, tá? Tudo tranquilo. Mas aí, enfim, a gente já começou a entrar em alguns termos mais técnicos da tarifa zero, né? Quando se fala do círculo negativo e tudo. Mas assim, efetivamente, eu acho que é a pergunta que toda pessoa que não está principalmente conectada com a questão econômica e tal, e não sei o quê, e que é uma coisa que a gente geralmente fala sempre que vai rolar uma política pública, né? É aquela pergunta de, é realmente possível? Enfim, vendo uma coisa que eu não sei se é um apoio para o argumento, enfim, não, mas aqui em São Paulo a gente tem a questão de que, por exemplo, as linhas privatizadas,
a empresa não só ganha com a passagem, como ela ainda ganha do governo um pouquinho a mais do que o valor da passagem, né? Então, assim, a desculpa que eles usam é a desculpa de que, putz, a gente precisa cobrar isso porque a gente não tem uma grana e tal, não sei o quê, mas em várias cidades a gente vê essa fita de que o governo tá gastando com o negócio, não tá nem tirando dinheiro, não tá nem arrecadando com isso. E aí já fica aquela dúvida, puta, na verdade talvez seja possível, porque se tá tendo dinheiro para gastar, então tudo bem, ao invés de gastar com a empresa privada, não cobra da galera. Mas aí realmente, tipo assim, é uma questão de, tipo, é possível uma política nacional, é essa questão, tipo, puta, vai começar uma onda e todo mundo pegar isso. Ou, ai, é possível em alguns lugares, mas vai ser um bagulho muito calmo. Ou, tipo, se tiver uma mobilização popular, talvez seja possível arrastar isso. Porque aí também rola essa treta, né? Aqui em São Paulo, que é onde tá voltando esses movimentos, mas, por exemplo, em BH também tá rolando muito, né? De movimentos populares tentando puxar tarifa zero. Só que aí você vai no ato e você vê que tá um ato esvaziado, só que todo mundo que passa olha e fala, puta, na verdade essa pauta é bem da hora, valeu pelo cartãozinho, porra, eu concordo, força pra vocês não. Enfim, eu fico meio perdido nessa questão, né? Primeiro, da viabilidade, e segundo, se é necessário dar esse empurrãozinho pra... E, enfim, fico Vamos meio lá, perdido, vamos mas lá. é isso. Vamos lá. Não, ó, vou responder primeiro tua primeira pergunta, se é possível. A realidade está aí, cara. A gente tem mais de 100 cidades com tarifa zero. Incluindo cidades de médio porte. E as cidades que estão adotando a tarifa zero, elas são cada vez maiores. Assim. Calcaia, que é a cidade mais populosa, ela é vizinha aí, ela está na região metropolitana de Fortaleza. E esse é um caso incrível para a gente olhar, porque Fortaleza está cercada por experiências de tarifa zero. Você tem um cenário lindo assim, então você tem Aquirás, Eusébio, Calcaia com tarifa zero integral e Maranacaú com tarifa zero parcial. E aí você tem o prefeito de Fortaleza adotando aí um passe livre estudantil com base em muita pressão, e você tem o governador propondo um vai e vem, um programa municipal com um recorte social, Irenal Universal, mas também com tarifa zero. Numa briga política que envolve PDT e PT, num cenário aí que os caras estão se matando para ver quem faz mais e como organiza, e assim, a gente quer mais é que essa briga resulte na ampliação do programa, tá? Mas é possível. Concretamente, é possível, nenhuma dúvida. Então por que muitas cidades ainda estão amarradas aí com sistemas diferentes, com lógicas diferentes? Se a gente assume que é possível e olha para os exemplos já concretos, então Calcaia, que eu citei, está usando de 2 a 3% do PIB, do PIB não, do orçamento municipal para fazer isso. Tem outras cidades aí com números diferentes, mas a tendência é essa, é uma opção política mais do que técnica. Mas vai tirar dinheiro da educação, da saúde, e tem um colega que fez agora recentemente um estudo mostrando que em alguns casos até houve diminuição do orçamento de educação e saúde. Também é opção política, desculpa, mas assim, dá para manter tudo. A gente pode, por exemplo, questionar o tanto que se gasta com a ampliação da infraestrutura rodoviarística. Então, se olhar o próprio caso de São Paulo, assim, qual é um monte indecente que a gente está usando para recapear a cidade inteira? Tá Cara, 3 meses essa merda. é inacreditável. A rua que eu moro, ela foi toda remendada, assim, passou os últimos 6 meses sendo remendada, e aí de uma hora para outra agora arrancaram todo o asfalto e estão reasfaltando ela inteira. Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo vai se identificar com essa descrição, assim. Aqui perto de casa, eles recapearam uma rua que dava para avenida, choveu, estourou tudo, recapearam de novo, choveu, estourou tudo, e agora recapearam de novo, agora tá mantendo. É isso. Então, em vez da gente gastar, da gente questionar obras como a expansão da Marginal Pinheiros na direção da Zona Sul, que vai ter um impacto ambiental enorme, é um desastre, assim, o que está se colocando. Em vez da gente questionar obras como um rodoanel, que a gente sabe que é aquela ideia de ampliar avenidas, isso não vai melhorar, não vai tornar a cidade mais eficiente, muito pelo contrário, a gente está criando estruturas monstruosas que demandam gastos constantes, não só na obra, mas a manutenção de um viaduto, a manutenção, isso é um gasto indecente e constante, cara. Então a gente vai questionar isso, porque a gente está olhando para o setor de mobilidade, e aí questionar que está se tirando dinheiro de outras áreas para manter isso. Agora, quando a gente faz uma proposta que vai efetivamente ter resultados concretos para melhorar as condições de vida na cidade, e aí a gente faz esse questionamento, não faz nenhum sentido.
Tá? Então, essa é como uma premissa, uma perspectiva de como olhar o orçamento. Mas o papo fica mais interessante se a gente fizer aí sim um olhar mais detalhado sobre como estão organizados os contratos de prestação, de concessão, como se organiza essa parte, e acho que essa é a questão-chave para a gente olhar. Existe o famigerado IPK. Já ouviu falar do IPK, Marcelo? Não conheço, não faço a menor ideia. Índice de pagamento por quilômetro, passageiro transportado por quilômetro. Então, tem essa fórmula onde eu considero o passageiro parte do custo, o que não tem nenhum fundamento. Tanto faz eu transportar um ônibus 70 pessoas ou 40. A variação, assim, multiplicando por 1.000 ônibus, vai ter alguma variação na operação, porque vou ter mais paradas e desgaste de material, alguma coisa assim, mas ela é insignificante. A mesma lógica é um caminhão de lixo, levar 2 toneladas ou levar 6 toneladas. Eu falei de toneladas aí para caminhão de lixo, eu não tenho a menor ideia da capacidade de um caminhão, mas só para ilustrar. E eu citei o caminhão de lixo porque esse foi o jeito que o Lúcio Gregori, secretário de Transportes, a Luísa Erundina, ele se tocou de que era errado pagar por passageiro. Lá atrás, na década de 90, ele é o primeiro a questionar isso. E aí ele consegue subverter isso. E ele fala, não, cara, eu vou pagar para os ônibus operarem essa linha e fazerem esse percurso. Quantos passageiros transporta é problema meu. Se começar a lotar o ônibus, eu vou botar mais um ônibus e aí eu contrato mais um ônibus. Mas não é do interesse da empresa quantos passageiros estão sendo transportados. Considerando em sistemas privados, tá? Sistemas estatais, você gerencia isso diretamente. Mas você tem essa perspectiva como uma base. Tá? Então, se eu paro de pagar por passageiro, por quilômetro, que é muito mais razoável, cara, o meu custo vai ser muito menor. E assim, tem uma dimensão perversa aí, Morcego, e você usa o transporte coletivo, talvez isso faça você olhar com outro olhar para o ônibus lotado, porque o ônibus lotado não é uma cagada, não é um erro de gestão, não é falta de planejamento. Pelo contrário, os caras estão assim, executando um serviço em excelência, com base em regras erradas. Se eu sou empresário e eu ganho por passageiro transportado, eu vou querer que o ônibus que eu estou manejando, ele esteja sempre no limite do limite. O meu custo com esse ônibus circulando, ele vai ser sempre o mesmo. Se eu transporto 90 pessoas, incluindo alguém socado em cima da catraca, porque não cabe mais gente em lugar nenhum, eu vou ganhar muito mais do que se eu estivesse transportando 40 pessoas sentadas. Entendeu qual que é o Busilhas, qual que é a pegadinha aí? E isso é muito perturbador, quando você começa a olhar, e você citou aí a questão dos trens, cara. Os trens, os contratos de concessão, e assim, mesmo quem defende a participação da iniciativa privada, o que eu acho que é um debate válido, a gente tem que enfrentar esse debate, olhar os números e ver como se organiza as coisas, então é um debate válido, não estou numa posição aí excluindo essa possibilidade. Mas mesmo para quem defende, a maneira como está organizado isso é bizarro. Porque você tem aí um mecanismo nos contratos que é de garantia do lucro da empresa. E você criou uma perversão que é a Câmara de Compensação Tarifária. Ou seja, se a empresa não alcança o que ela está prevista de ganhar, como aconteceu durante a Covid, ou quando você tira dinheiro do resto do sistema inteiro para garantir o lucro da empresa. As linhas que estão aí sendo operadas pela tarifa zero, elas são subsidiadas por todo o restante da rede. E isso vai chegar num ponto que vai colapsar. Você não tem nenhum motivo para organizar as coisas assim. Aliás, você tem até alguns motivos, mas eu não posso falar mais sobre isso de ser processado. Então eu vou só deixar no ar aí o questionamento, por que as coisas são assim. E quando você começa a olhar e reorganizar e questionar mecanismos como o IPK, aí você abre espaço para um melhor uso do recurso público. E isso abre caminho para a tarifa zero, mesmo em grandes centros urbanos. Ah, só tem tarifa zero em cidade pequena, porque é mais fácil, é mais barato. É verdade. Você implementar as tarifas zero numa rede que tem 10 ônibus circulando em poucas linhas, é muito mais simples. Mas, ao mesmo tempo, o orçamento e a estrutura estatal do município pequeno é infinitamente menor. Então, você ter o desafio maior de implementar a tarifa zero num monstro igual São Paulo, a cidade de São Paulo, tá? É infinitamente maior, mas sua capacidade de fazer isso,
Se você não tiver destruído toda a estrutura estatal, sucateando as autarquias e demitindo gente, acabando com condições de trabalho, a sua capacidade de fazer isso é muito maior. O orçamento de São Paulo é muito maior. É verdade que o custo é muito maior, mas a gente está falando da cidade mais rica da América, em termos de orçamento. Está falando de um orçamento assim que ele é incrível, tem um potencial incrível. Então, do mesmo jeito que o problema é maior, a capacidade de solução é maior. Se a gente tiver gestão qualificada, com um olhar que seja não só técnico, como político. Então, é uma opção política, mas é aí uma perspectiva. E aí, só para concluir, o recorte nacional, que você perguntou, é uma tendência. Hoje não existe uma fórmula mágica para implementar a tarifa zero. Os municípios têm encontrado caminhos, cada um tem encontrado um jeito, e é interessante olhar, mas não existe. Mas existe sim uma proposta, e aí eu volto a mencionar a deputada Luísa Erundina, que talvez seja a figura mais incrível em termos de construção de políticas públicas concretas e avanços nessa área da mobilidade, mas a própria deputada voltou a apresentar uma PEC, a PEC 25 de 2023, para instituir o Sistema Único de Mobilidade, o SUM, onde ela defende aí um sistema único baseado em acesso universal e gratuito, igual o SUS. Tal qual a gente tem o Sistema Único de Saúde, a gente tem um Sistema Único de Mobilidade. Tá? Tem outras frentes trabalhando com a ideia de um SUM também, tem o MDT, um movimento de direito ao transporte, que tem aí uma construção já de anos sobre o tema, mas eles defendem que a tarifa zero é uma possibilidade, não uma premissa. Eu acho que a proposta deles, ela tropeça um pouco nisso. Eu entendo que a da Erundina ela tem um potencial muito maior, porque, assim como um SUM, o SUS, a gente tem sim que pensar em acesso universal. E como você custeia isso? Na proposta dela tem também a proposta do CONUSV, Contribuição sobre o Uso do Viário Urbano, que foi formulada, de novo, pelo Lúcio Gregori, em que ele aponta aí a ideia de fazer um pedágio urbano, mas com um caráter progressivo. Hoje o pedágio urbano por si só, eu sou um baita crítico da sociedade do automóvel. Tá? Não tenha dúvida de que a gente tem que encontrar alternativas ao ter tanto carro circulando. Tá? Mas se eu instituir um pedágio urbano pura e simplesmente hoje, quem que eu vou estar atingindo também? Pessoas que acabaram expulsas da região central pelo alto custo que é morar na região central e que foram super estimuladas a adquirir veículos motorizados individuais, sejam carros ou motos, por políticas de redução de IPI, políticas de estímulo a dívidas, a se contrair uma dívida, financiamento de longo prazo. Então, elas se motorizaram e elas entram e saem da cidade todo dia. Também, né, muito pouco atraídas pela qualidade e demora do transporte público. Então, esse povo que se motorizou, que entra e sai de carro e moto, a gente não está falando de pessoas ricas. E, de repente, num botão, eu assino uma lei, agora você tem que pagar para entrar aqui, é uma sacanagem. Então, eu prefiro muito mais oferecer uma alternativa, estimular o uso, melhorar a qualidade do transporte, do que simplesmente apertar esse botão. Mas o Lúcio teve uma sacada brilhante, que ele falou, não, cara, vamos dar um caráter progressivo para o pedágio urbano. E a CONUSV é um pedágio, é uma ideia de cobrar de quem entra e sai com o carro, mas com uma diferenciação, que é o que ele chama de área de poluição móvel. Carros com mais potência, carros mais novos, carros maiores, pagam mais do que carros populares. Você tem aí uma cobrança que ela é baixa para carros populares, que ela é alta para carros, para as SUVs gigantes. E aí é até um mecanismo para frear essa tendência de picapes a diesel gigantes para lá e para cá, de um jeito que, assim, eu passo de bicicleta, eu tenho que rezar porque os carros estão cada vez maiores. O pouco de espacinho que eu tinha, não tenho mais. Né? Sei lá. E aí só um último conceito também relacionado a isso, mobilidade ativa compulsória. Eu falei de bicicleta. É lógico, a gente quer mais gente andando de bicicleta. Como é que eu vou ter mais gente andando de bicicleta? Com ciclovias arborizadas, com redes seguras, com estrutura. Como é que eu vou ter mais pedestres? Com calçadas tranquilas, sem tanto carro entrando e saindo das calçadas. Tentar aí conectar isso com o transporte coletivo, ter cidades que elas são mais agradáveis para as pessoas. O que a gente tem hoje é uma ideia, e tem muita gente que fala, tarifa zero é horrível porque vai tirar a gente da mobilidade ativa.
Se o cara está pedalando ou caminhando por falta de opção, eu quero mais é que ele não pedale, que ele vá para o ônibus. Mobilidade ativa compulsória é uma ideia muito ruim, cara. Você ter as pessoas se deslocando não por opção, mas por falta de, usando a energia do próprio corpo, porque não tem como chegar de outra maneira, e aí, de novo, o aspecto segregador da tarifa, isso é algo para a gente endereçar como problema, não... Tem várias coisas. Nos países do norte se fala muito vai tirar a tarifa, vai ter um monte de morador de rua. E aí você tem metrô de Nova York, é um clássico, tem as cidades mais do norte global, assim, com um problema social muito grave, das pessoas passarem a morar no transporte público, especialmente por causa do frio, para sobreviver, calefação. No Brasil a gente não vai ter tanto isso, mas a gente tem a ocupação do transporte público aí por jovens querendo viver e partir de um lado para o outro, existir. Eu tenho que olhar de novo, eu tenho que olhar as causas, não as consequências. Tem gente morando dentro de uma estação de metrô para sobreviver por causa do frio. Não é o problema, não é que o metrô está muito acessível. O problema é que não tem casa, cara. Sabe? Né? Só... É a mesma lógica de você achar que você vai ficar seguro levantando o muro e botando arame farpado em tudo, numa estrutura cada vez mais desigual. Não vai, não tem, sob risco da gente voltar aí a uma lógica de arquitetura quase medieval, com castelos, fossos, que se olhar para o lado, em alguns lugares parece, assim, segregação física mesmo permanente. Caramba, intenso, loucura. Bom, Dani, como o tempo está chegando ao fim, vamos para as palavras finais. Então, encerrar, dar aquelas indicações. O palco é todo seu, fica à vontade aí. Rock and Roll, dar indicações é sempre uma responsabilidade enorme. E aí eu já de saída assim, eu falo, pô, cara, tem saído muita coisa muito legal. Tem um grupo de pessoas jovens aí pesquisando tarifa zero, produzindo conhecimento científico, estudando e publicando, não só na academia, mas também ocupando espaços em programas, em rádios, em jornais, em revistas. Isso é muito saudável, é muito lindo de ver, assim, tem uma mobilização da sociedade civil. Para não citar cada pesquisador e pesquisadora, porque aí certamente eu cometeria uma injustiça de esquecer pessoas, e tem gente em todo o Brasil, como você ressaltou, não é só no eixo Rio São Paulo. Eu vou citar aí a coalizão 000, tá, que é uma coalizão formada ao redor de 3 pautas. Então, além da tarifa zero, a gente pensar também em 0 mortes no trânsito e 0 emissões. Tá, acho que é chave juntar a pauta aí, essa pauta social, a tarifa zero, com uma pauta com uma perspectiva humana, ou seja, a gente não deveria aceitar tanta gente morrendo de maneira tão banal no trânsito, de maneira tão constante, e a gente ter aí a dimensão ambiental também, de pensar aí em toda a questão de transição modal, mais do que transição energética, mas pensar em como reduzir, tornar nossas cidades reduzir poluição e tornar nossas cidades mais agradáveis para viver. Outras referências que eu posso dar, e aí já falando sobre os livros da Autonomia Literária, que é uma grande parceira editorial aí, acho que você mencionou que a gente se conheceu numa feira literária organizada pela Autonomia na Casa do Povo, junto com muitas outras editoras, e assim, é legal ver essa explosão de editoras também acontecendo no Brasil. Eu vou citar alguns livros, então eu falei muito de crítica à sociedade do automóvel, tem um livro que foi publicado acho que em 2017 ou 2018, que é o Cartoons, Atropelando a Ditadura do Automóvel, é um livro de quadrinhos do Andy Singer. Usem aí o cupom, o Morcego depois repete o cupom de novo da Autonomia, mas está aí, ó. É um livro fantástico. Andy Singer é um cara da contracultura dos Estados Unidos. Andy Singer, busquem os quadrinhos dele, ele virou referência aí no cicloativismo no mundo todo. Tem o meu livro, que eu publiquei em 2019, chama Passe Livre, as possibilidades da tarifa zero contra a distopia da uberização, tá? Em que aí eu faço um levantamento inicial, muitas das ideias que eu estou compartilhando aqui estão nesse livro. Ele está um pouco desatualizado, na época tinham 14 municípios com tarifa zero identificados, hoje a gente tem mais de 100, isso é muito legal de ver, assim. Tanto a quantidade aumentou, como nossa capacidade de mapear coletivamente os municípios aumentou também. Tem um livro, eu citei durante várias vezes na conversa, o Lúcio Gregori,
Tem um livro que ele escreveu junto com a equipe que trabalhou com ele na Prefeitura de São Paulo sobre a história de tentar implementar a tarifa zero na cidade de São Paulo. Chama Tarifa Zero, a Cidade Sem Catracas. Também é uma história interessantíssima, baita referência para pensar na construção de política pública e na ideia de que política não é só uma questão política também, não é só uma questão técnica. Tá? Aí eu vou citar mais 2 livros aqui, A Estrutura de Poder no Trânsito. Você citou o pessoal de BH, esse livro aqui é um livro feito por um coletivo sueco chamado Plancanu, que foi traduzido e adaptado aí pelo Movimento Tarifa Zero BH. Eles escreveram um capítulo, inclusive, então tem um caráter coletivo aqui que é lindo, e é um baita livro aí para pensar em dimensões políticas da Tarifa Zero. Tem mobilidade antirracista, que a gente já falou a respeito, eu não vou nem repetir também, pela autonomia. Com exceção desse livro, A Estrutura de Poder no Trânsito, todos os outros que eu citei são da autonomia, da Fundação Rosa Luxemburgo com Autonomia Literária, parceria. E aí o mais recente que saiu agora, que é o Autonorama, uma história sobre carros inteligentes, ilusões tecnológicas e outras trapaças da indústria automotiva, do Peter Norton. Peter Norton é um cara que ele teve com a gente aqui no final do ano passado, é um acadêmico que ficava com uma camisa com o último botão fechado, todo polido, assim, mas com uma sensibilidade, uma capacidade de olhar e um interesse. A gente organizou evento com ele em São Paulo, em BH e em Pernambuco, e foi incrível, assim. Fizemos desde até atividade na comunidade do Pina, dentro da brinquedoteca do Pina, da livroteca brincante do Pina, espaço incrível aí, também deixo a referência, mas até a atividade dentro da comunidade a gente fez e rolou altos debates. Esse cara, ele faz uma leitura crítica sobre a ideia de que a gente vai ter carros inteligentes e outras coisas meio malucas, assim. Ele desmonta por A mais B como isso é não só inviável, como indesejável. O custo ambiental, o custo social, o custo humano é muito alto para a gente pensar em avançar com um tecnosolucionismo. Ou seja, a gente tem que olhar para as soluções que a gente já tem. Mobilidade ativa, bicicleta, transporte público, é assim que a gente vai desatar o nó do trânsito nas cidades. Não é com um carro mágico que voa, com entregas com drones. Isso é baboseira. A gente não vai ter aí a possibilidade de lidar com um problema que ele tem dimensões sociais e ambientais só com uma solução técnica. É o que a gente chama de tecnosolucionismo, muito frágil. Se você olhar, não olhar em mais profundidade. Esse livro, Autonorama, ele se propõe a isso. E aí, por último, eu vou deixar também uma citação aqui de um livro que a gente fez pela Fundação junto com a UBU, que se chama Cidade Inteligente. Tecnologias Urbanas e Democracia. É um livro de um pesquisador bielorrusso chamado Eugênio Morozov e de uma pesquisadora italiana chamada Francesca Bria, que é um livro também, assim, é uma porrada nessa ideia de tentar equilibrar a nossa crise urbana a partir da ampliação de monitores, sensores, e a gente em São Paulo está vendo isso, né? A gente está vendo a multiplicação de câmeras e sensores e dados, então eles questionam muito, cara, será que a gente precisa de mais controle e eficiência, entre aspas, ou a gente precisa de mais equilíbrio e soluções que sejam mais equilibradas, né? A gente precisa de mais segurança ou mais justiça? Tem uma diferença aí que ela é muito, muito básica. E aí, de novo, cidades e muros, a Terezinha Pires Caldeira. Eu vou ter uma cidade só de muros e cercas, ou a gente vai pensar em como requalificar e reimaginar o espaço público. Tarifa Zero tem um potencial para isso também. Saca, Montego? De trabalhar com o imaginário coletivo, de pensar aí em como tornar cidades mais interessantes, mais divertidas. Eu poder entrar e sair de um ônibus, de um trem de superfície, de um bonde, de um metrô, sei lá, de maneira fácil, isso dá outra vida para a cidade. Tem dimensões que elas são econômicas, ambientais, sociais, como a gente disse, mas tem dimensões que são humanas também, afetivas, saca? Se poder parar para... E outro dia um crítico à ideia de tarifa zero estava defendendo, a gente tem que coibir o uso irresponsável do transporte.
E eu fiquei pensando, o que é o uso responsável, cara? Esse transporte é só para ir trabalhar para a escola, é isso que a gente vai permitir? Então, eu vou parar para comprar um tomate no caminho, ou fazer a barba, ou parar numa biblioteca para pegar um livro, isso é o uso irresponsável do transporte? Eu parar para dar um abraço a um amigo que eu não vejo há 3 anos, ou gravar um programa com o Marcos Mocego pessoalmente aí no mesmo espaço físico, isso é irresponsável? Né? Eu deixo aí como minhas últimas palavras, pensar em responsabilidades. Caracas. Mano, eu não sei nem como agradecer, porque, tipo assim, né, eu tava próximo do debate, mas é até engraçado, e assim, eu me sinto um pouco mal, tá? O cupom é hashtag morcego na autonomia. Só que assim, os 2 livros que eu tenho, eu só li trechos, que é a Mobilidade Antirracista e Autonorama. Só que eu vendi muitos livros com autonomia literária, e eu sempre vi os da Tarifa Zero, mas sabe quando você só vende assim, meio que passa desapercebido e tudo? E agora eu tô tipo assim, nossa, eu mandei muito mal nessa. E é interessante que às vezes a gente acha que o bagulho é meio simples, né? Ah, Tarifa Zero já e tal, não sei o quê. Mas como você falou, né, tem muito debate pra ser feito se a gente quer construir a Tarifa Zero. E debates que inclusive vão pra além do só uso do transporte. Isso daí é só uma das pontes que a gente vai fazer e aí a gente vai discutir estrutura da cidade, questão de casa, né, de moradia, questão de antirracismo, enfim, vai tomar diversas dimensões. Dani, queria agradecer muito, muito a sua participação aqui. Tipo, esse episódio foi incrível, incrível mesmo. Eu tenho certeza que a galera agora, eu espero, né, pelo menos estejam como eu, tipo assim, meio tipo, ok, preciso devorar esses livros, entrar nos debates e participar dos atos também é importante. Principalmente aqui que o governo é do Tarcísio, aqui em São Paulo. O pessoal de BH também, enfim, Londrina e outras cidades aí. Pra gente conseguir avançar nisso e até de trazer de volta pro progressismo isso daí. Né? Conhecer o que era o SUM, não conhecia, mas já abri aqui o pessoal da Coalizão Triplo. E já, inclusive, já compartilhei. Então quem for ver no Insta, sigam a galera também. E acompanhem esses debates aí que estão rolando. Dani, muito obrigado. Obrigado pra quem ouviu até aqui também, pra quem